O doutor Ricardo Cury está ao vivo conosco. Tudo bem, doutor? Uma ótima tarde para o senhor, bom 2025. Obrigado, boa tarde, Capelanes. É uma satisfação muito grande falar com você, com seus ouvintes aqui da Rádio Band. E a ideia é a gente conversar um pouquinho sobre o processo de impeachment na perspectiva da defesa, no que eu puder ajudar. Um excelente ano para todos, né? Principalmente para o Corinthians, nós que somos corintianos. Perfeito, doutor, agradeço. A gente vai falar, obviamente, sobre essa questão da votação do impeachment. Acho que a primeira pergunta que eu acho que eu tenho curiosidade, o ouvinte também, é a seguinte. Através do corpo jurídico aí, das pessoas que estão auxiliando o Augusto Melo nessa questão do processo de impeachment, no ano passado vocês conseguiram essa liminar na justiça. Vocês estão buscando uma nova liminar, isso pode acontecer? Há uma possibilidade da votação do impeachment não acontecer, assim como não aconteceu em 2024, doutor? Deixa eu lhe falar. Primeiro, para dizer que eu não pertenço à gestão do Corinthians, né? Eu sou advogado privado, sou advogado do presidente Augusto, e a defesa dele, da pessoa física do presidente, tem sido realizada pelo meu escritório. Nós conseguimos esse efeito suspensivo em dezembro, porque, no entender da defesa, esse processo de impeachment tem uma série de nulidades. É importante, Capelani, entender o seguinte, os seus ouvintes também compreenderem. O movimento judicial que nós fizemos em dezembro, ele ainda está em curso. Ou seja, a ação que nós propusemos no Fórum do Tatuapé e o recurso que nós oferecemos no Tribunal de Justiça, eles estão abertos ainda, né? Não foram encerrados. E até com relação à queda, à derrubada do efeito suspensivo no Tribunal de Justiça, nós oferecemos um recurso próprio no Tribunal de Justiça. E a ideia, dependendo do resultado desse recurso, é levar o assunto para Brasília até, né? Nós não levamos porque você bem sabe que o Judiciário, no final do ano e no início de janeiro, ele entra em recesso. Ele está ainda em recesso, curiosamente, e ele retornará completamente às suas atividades agora no final de janeiro. Então é por isso que o recurso que nós oferecemos no Tribunal de Justiça ainda não foi apreciado. Com relação à sua pergunta especificamente relacionada à reunião de amanhã, o que eu consigo lhe antecipar, obviamente que tem informações da defesa que são um tanto quanto sigilosas, né, por razões óbvias. Mas o que eu consigo lhe antecipar até o presente momento, a defesa não tomou nenhuma medida nova. Isso não significa dizer que não tomará de hoje para amanhã no sentido de nova suspensão da reunião. Agora, é importante, Capelanes, entender o seguinte. Talvez a defesa não entre com nenhuma medida nova. E por qual razão? Porque o presidente Augusto, ele respeita demais os órgãos e poderes do Corinthians, né, em especial o Conselho Deliberativo. E talvez a estratégia adotada seja nós participarmos da reunião mesmo, né, e firmarmos posição ao longo da reunião. Então, com muita serenidade, com muita tranquilidade, com muita calma, que é o que se exige num processo dessa natureza, tudo será avaliado minuto a minuto até a reunião de amanhã à noite. Perfeito. Então, a tendência é que vocês não busquem, para deixar bem claro mais uma vez, o senhor não é da parte jurídica do clube, é advogado contratado de forma particular pelo presidente Augusto Melo. Então, a tendência é que não tenha uma nova liminar para impedir o processo de votação de impeachment amanhã. Mais ou menos isso, correto? É mais ou menos isso, exatamente. Até o presente momento, até por uma questão de transparência, lealdade contigo, com seus ouvintes, até o presente momento a defesa não tomou nenhuma medida judicial nova. Perfeito. A tendência amanhã é que ocorra a votação, coisa que não aconteceu na temporada passada, por exemplo. Agora, doutor, o senhor como advogado do Augusto Melo, como é que o senhor recebe? E para deixar bem claro, viu, gente? Eu acho que é assim, viu, doutor? E o senhor, obviamente, está no brilhante papel de defender o seu cliente. Eu acho que, a partir do momento, se o Augusto fez alguma coisa, o inquérito policial está aberto, um monte de coisa está aberta aí, que a polícia apure, que a justiça condene se tiver que condenar. E aí a gente faz a crítica. Eu não vou ser leviano e irresponsável de criticar algo que a justiça não decretou, a polícia não averigou, só que eu estou percebendo que muitos conselheiros, eles talvez tenham mais informação que polícia, deveriam fazer o trabalho de polícia, então.
porque eles já estão decretando que o Augusto é isso, que o Augusto é aquilo, e ontem, eu não sei se o senhor tomou conhecimento, mas o Rubão, ex-braço direito praticamente do Augusto no início do ano passado, na gestão, ele chama claramente o Augusto Melo de bandido. Como é que vocês recebem esse tipo de acusação e de decreto já, como se ele já fosse um responsável por tudo que está acontecendo no clube? Primeiro, eu não tomei conhecimento, né, até porque o trabalho tem sido um trabalho muito intenso, né, nas últimas horas, nos últimos dias, eu não tive conhecimento dessa afirmação do Rubens Gomes. Ele falou aqui, Gil, doutor, desculpa interromper o senhor, mas só para o senhor então tomar conhecimento, ele acabou respondendo alguns posts da principal torcida organizada do clube, falando assim, ó, por exemplo, abre aspas, Juvenil, se você passa pano pra bandido, o problema é seu. Aqui é Corinthians, manda a Gaviões vir falar comigo, bibi. Aí a Gaviões responde, aí ele pega e fala assim, ó, vocês não são burros, eu estou esperando vocês. Seu presidente, seu vice, seu conselho sabem. Quer dizer, sabem o quê? Se vocês estão defendendo bandido, o problema é de vocês. O conselho do Corinthians não vai abaixar a cabeça pra vocês. Então assim, não tô insinuando nada, é a interpretação que eu tenho. Tá chamando Augusto Melo de bandido, horas. Isso vai ser avaliado com muita calma, capelães, depois. Vamos nos concentrar no processo de impeachment, né? Deixa eu lhe falar qual é a principal preocupação do presidente Augusto com relação a esse processo. Você pontuou muito bem, eu não tenho nada a corrigir na sua fala, capelães. É o seguinte, o presidente Augusto não teve oportunidade de exercer a sua defesa. Para que você tenha uma ideia, os seus ouvintes tenham uma ideia muito clara, o presidente Augusto não foi ouvido até agora em nenhuma instância. Ele não realizou o seu depoimento pessoal em nenhum momento. Ele não realizou, ele não foi intimado ainda para prestar o seu depoimento na polícia. Ele não deu o seu depoimento pessoal no Ministério Público, porque o Ministério Público, através do GAECO, acompanha essa investigação e a gente confia muito na investigação policial e do Ministério Público. Ele não teve oportunidade de depor pessoalmente na comissão de ética e muito menos no Conselho Deliberativo. Isso é muito grave do ponto de vista jurídico. Estou dando um exemplo só, capelanes. Existem muitas outras irregularidades nesse processo. E falo na perspectiva da defesa e tive a oportunidade de dialogar, inclusive, na qualidade de defensor do presidente Augusto, com o presidente Romeu Tuma do Conselho Deliberativo. E disse a ele que tem uma série de nulidades esse processo. Então, a nossa argumentação, e é por isso que nós entramos no judiciário, a nossa argumentação até esse momento, ela é exclusivamente formal. Ela ainda não é de mérito, ela é formal. Esse processo é um processo irregular, é um processo nulo, que houve violação da ampla defesa, do contraditório, não teve produção de provas, ou seja, o que nós tecnicamente chamamos que não é um devido processo legal. Isso é muito sério, capelanes. Por quê? A defesa entende que, se isso avançar, pode ser criado um precedente que será um precedente muito perigoso para a história do Corinthians. E aí eu não estou me referindo como defensor do Augusto, eu estou me referindo ao Corinthians, porque se o presidente Augusto amanhã ele for provisoriamente destituído, abrirá um precedente na história do Corinthians muito perigoso para o futuro. E toda hora poderá ser invocado e os futuros presidentes terão muita dificuldade de exercer com tranquilidade os seus mandatos. Então, quando a gente fala de processo de destituição, de processo de impeachment, tem que ser um processo muito bem estruturado, muito recheado de provas, com individualização da conduta. Não há ainda individualização da eventual conduta ativa ou omissiva do presidente Augusto. E tem que ser um processo muito robusto, capelanes. A gente não pode trabalhar com presunções, com ilações, e a gente não pode atropelar a defesa. A defesa, o exercício do direito de defesa, é uma garantia fundamental de todos nós. É minha, é sua, é da minha filha, é do Tuma, é do Augusto, é de todo mundo, é do Rubão, é de todo mundo. Então, o que a defesa insiste, trabalhou nesse sentido e vem trabalhando no judiciário, e trabalhará, eventualmente, a reunião acontecer amanhã, ao longo de toda a reunião, a defesa trabalhará no sentido de demonstrar que esse processo ele não pode ser deliberado, ele não pode ser julgado. A comissão de ética, inclusive, você sabe bem disso,
que é a instância competente para instruir o processo, ela não instruiu o processo, porque ela unanimemente produziu um parecer sugerindo para o Conselho Deliberativo a suspensão do processo até o término da investigação policial. E aí eu lanço uma dúvida, até para que seus ouvintes tenham a oportunidade de refletir conosco. Por que a necessidade de julgar rapidamente e abruptamente esse processo? Né? As investigações policiais, que são sigilosas, mas a imprensa toda sinaliza, e a gente tem informação pela imprensa, nós não temos acesso ainda, a defesa do presidente Augusto não tem acesso a todos os elementos do inquérito policial. A imprensa mesmo indica que provavelmente a investigação policial está caminhando para o fim. Então, por que não esperar um mês, que sejam 2 meses, a conclusão da investigação e aí sim avançar para a produção de prova na comissão de ética e avançar para a deliberação ou não da destituição do presidente Augusto? É uma dúvida que nos incomoda demais, viu, capitão? Eu não tenho dúvida. E a gente também espera aqui, como órgão de imprensa, eu realmente gostaria de saber, bom, normal, né? A gente já está acostumado que a justiça demora, os inquéritos são abertos, a polícia averigua, aí demora para entender, mas assim, por exemplo, o caso da Vaidbet, que ninguém explica nada, até agora está sendo apurado, demora. A Taunza, que não era nem a gestão do Augusto, era do Duílio também, até hoje fica na justiça. Então, assim, as coisas demoram a acontecer. E aí uma coisa acavala na outra, e aí o torcedor corintiano vai ficando maluco com essas histórias. Bom, a gente vai abordar um pouco mais sobre isso. Nós estamos ao vivo com o advogado Ricardo Cury, advogado do Augusto Melo, não advogado do Corinthians. Ele foi contratado justamente, né, doutor? Me corrija se eu estiver errado, para poder trabalhar em cima dessa questão envolvendo o processo de impeachment que deve ir à votação de fato amanhã. Ô doutor, o Pedro Ramiro, nosso repórter setorista do Corinthians, ele não participaria da entrevista porque ele está se recuperando aí de uma gripe, não estava muito legal, mas ele tem condições de entrar por telefone para participar e eu acho que é até importante, com o espaço que o senhor nos permite aqui, para que a gente possa fazer novos questionamentos, ainda mais de alguém que acompanha o Corinthians para passo há algumas temporadas aqui na Rádio Bandeirantes. Ramiro está com a gente aqui, Ramiro. Fica à vontade. Boa tarde para você, Ramiro. Melhoras! Tudo bem, Capela? Um abração para você, para o doutor, para quem nos acompanha. Ô, doutor, aliás, quando a gente estava falando com a Dayana, assessora do Augusto, da possibilidade de entrevistá-lo, acho que a gente se tornou muito importante essa entrevista, porque, como o senhor falou, a gente não sabe a versão do Augusto Melo até agora. Ele fala em algumas entrevistas e tudo mais, mas às vezes é difícil entender realmente qual que é o lado do Augusto, talvez às vezes por uma dificuldade dele de expressão, de mostrar realmente, enfim. O senhor consegue nos contar qual foi a versão dos intermediários do caso da Vaidbet, para deixar até mais claro para o próprio torcedor, porque o Alex Cassundé fala uma coisa, diz que encontrou a Vaidbet através do chat GPT, a inteligência artificial. O CEO da Vaidbet fala uma coisa. Qual que é a versão do Augusto dessa história? Boa tarde, Ramiro. É um prazer falar com você também. Como disse o Capelani, estimo melhoras. Obrigado, meu amigo. Deixa eu lhe falar uma coisa. É exatamente isso que a defesa ela pretendia fazer nesse processo de impeachment. Vamos a algumas informações que são muito importantes. Primeiro, o inquérito policial tramita em segredo de justiça, que é normal numa investigação policial, e a defesa do presidente Augusto ela não tem acesso, até porque o presidente Augusto ainda não foi intimado para depor na polícia. Então ela não tem acesso a todos os elementos que existem ali na investigação policial. Esse é um ponto. Quando o presidente Augusto for intimado para prestar depoimento na polícia, eu devo acompanhá-lo. Eu fui contratado para cuidar desse primeiro processo de impeachment apenas, e como disse o Capelanes corretamente, eu não participo da gestão, eu não advogo para o Corinthians, eu advogo para o presidente Augusto, sabendo, e é importante frisar, que o Corinthians é vítima nesse episódio todo da Vaidbet. Isso é uma evidência, né? É algo óbvio para todos que acompanham esse assunto da Vaidbet. Outra informação relevante, que eu acho que é importante, até para a gente compreender aquilo que foi vazado, e a gente não sabe como é que se dá esse vazamento, de que forma, quando, onde, por quem, enfim, vazamento de informações que lá estão no inquérito policial.
O depoimento do CEO da VaideBet é um depoimento que a gente precisa acessar na íntegra, obviamente, que a defesa vai acessar em algum momento futuro, e a gente precisa examinar com algum cuidado. E por qual razão? Porque nós sabemos que há um litígio entre a VaideBet e o Corinthians, né? É um litígio que ainda não foi escalado, né? Que tem uma potência enorme, que será escalado no futuro. E eu digo isso por dialogar com o jurídico do Corinthians. Um jurídico muito competente lá, o jurídico interno do Corinthians, hoje o jurídico liderado pelo Vinícius Cascone, que é muito competente e um grande colega na advocacia. O Corinthians tomará providências muito duras com relação ao VaideBet. Aí vocês podem me perguntar, mas por que não foram tomadas até o presente momento? Porque o Corinthians não pode errar. E aí o jurídico interno do Corinthians está coberto de razão. O Corinthians não pode errar nas medidas duras, jurídicas, que serão tomadas contra a VaideBet num futuro breve, né? E aí é óbvio, pensa comigo, Ramiro, é óbvio que o depoimento do CEO da VaideBet não poderia ser diferente, né? Porque se fosse diferente do que ele acabou dando, muito provavelmente a VaideBet já assumiria uma série de responsabilizações. Então ele dá um depoimento visivelmente, e é algo que é fácil de perceber quem é da área, visivelmente instruído pelos seus advogados. Esse é um ponto que a gente tem que examinar o depoimento com muito cuidado. E mesmo a entrevista que foi dada pelo tal do Toninho. Essa não foi uma informação vazada, mas foi uma entrevista. Agora não me recordo para que veículo de imprensa. Então é natural, né, que haja uma orientação, é natural que haja uma preocupação com relação à companhia, com relação à empresa, e é natural que a orientação esteja no sentido de jogar toda a responsabilização no Corinthians e jogar nos dirigentes do Corinthians. Eu não estou dizendo que não haja elementos a investigar, não é isso que eu estou dizendo, só estou falando que a gente tem que tomar cuidado e não entender que o depoimento do CEO da VaideBet seja uma verdade absoluta, ok? Então, com relação à sua pergunta específica, que é uma pergunta de mérito com relação ao posicionamento do presidente Augusto. Como denunciado ou acusado, essa é uma garantia civilizatória que nós conquistamos ao longo do tempo, todo acusado, todo investigado tem o direito fundamental de falar por último. E por que ele tem de falar por último? Ele tem de conhecer tudo que está sendo dito a respeito daquele determinado assunto. Isso na polícia, no Ministério Público ou investigações do tipo como essa relacionada ao processo de impedimento, ao processo de impeachment. Quando nós pedimos, estamos insistindo com o presidente Tumbo, né? Insistindo lá nos órgãos e poderes do Corinthians, para que haja ampla defesa e produção de todas as provas que sejam necessárias na comissão de ética, a gente está insistindo para que o presidente Augusto tenha condições objetivas de, ao fim e ao cabo, apresentar a sua alegação final. Isso nunca ocorreu, e não ocorreu até agora. Então, na comissão de ética, que é o foro competente para instruir esse processo, nenhuma prova foi produzida. Eu lhe dou alguns exemplos. Doutor, mas desculpa lhe interromper, mas o Augusto foi ouvido na comissão de ética, não foi? Não foi ouvido. Não foi ouvido. Não foi ouvido porque eu estou atuando no processo, amigo. Não foi ouvido. Não, o que aconteceu na comissão de ética foi uma manifestação por escrito, inicial, preliminar, assinada por ele sozinho, sem advogado constituído. Eu nem estava constituído nesse momento. Mas é uma manifestação muito comum, por escrito. É uma manifestação, repito, inicial, preliminar, e se você examinar o último parágrafo dessa manifestação, o presidente Augusto, ele assina sem advogado, ele roga, ele pede para a produção de provas que ele entende adequadas, provas orais, documentais e o seu depoimento pessoal. Quando a gente fala de depoimento pessoal, Ramiro, não é manifestação por escrito. Depoimento pessoal do ponto de vista jurídico é ele sentar ali e ele ser perguntado pela comissão de ética.
A comissão de ética, que é um colegiado, tem que ter a oportunidade de pergunta, de repergunta, com a colaboração da defesa técnica. Esse é um processo justo, né? E eu repito, não é uma garantia para o presidente Augusto, é uma garantia para você, é uma garantia para mim, é uma garantia para minha filha, para todos os cidadãos, num cenário civilizado, né? Por isso que eu digo que é uma conquista civilizatória, não só aqui no Brasil, como no estrangeiro também, né? É o que nós chamamos de direitos e garantias fundamentais. E desculpe se às vezes eu insisto e tento explicar tudo de maneira muito detalhada, porque eu tenho 25 anos de professor universitário de direito, graduação, pós-graduação, linhas de pesquisa, publicações e etc. É o que eu falo para os meus alunos, né? A gente não pode abrir mão desse tipo de coisa. E esse processo é um processo muito, como é que eu posso dizer, sem respeitar os órgãos e poderes do Corinthians. É um processo que tem uma série de arbitrariedades, de abusividades, de desvios de poder. Antidemocrático? Totalmente. E por que a gente fala que ele poderia ser considerado um processo antidemocrático? Vamos lá. Vamos tentar também explicar para os seus ouvintes. O Augusto foi eleito em novembro de 2023 com quase 70% dos votos válidos. Como é que você retira uma pessoa do poder que é eleita com esta margem esmagadora dos sócios votantes? Você retira através de um devido processo legal, repito, com individualização de conduta, com provas muito consistentes e num cenário gravíssimo. Gravíssimo, tem que ser gravíssimo, não basta nem ser grave, tem que ser gravíssimo, porque você vai violentar, inclusive, a vontade soberana do colégio eleitoral. Ok? Respeitamos demais o Conselho Deliberativo, mas qual é o colégio eleitoral? É a Assembleia de Sócios, né? A Assembleia de Sócios que é soberana. Tanto que, se houver, eventualmente, a destituição do presidente amanhã, é uma destituição provisória. Ela tem que ser confirmada e ratificada pela Assembleia de Sócios. O problema, Ramiro, Capelanes e ouvintes, o problema é o seguinte: alguém que é eleito democraticamente, alguém que é submetido a um processo que é uma violência simbólica, esse processo, alguém que é eleito democraticamente e submetido a essa violência, se ficar um dia fora do poder, já é algo que é impossível de você restaurar no futuro. É impossível de você restaurar no futuro. Não sei se está dando para entender. Não, está dando sim. Está dando sim para entender, doutor. Até a gente não gosta de ficar interrompendo muito o senhor. Só para poder explicar, a gente está em contato com o Ricardo Cury, doutor Ricardo Cury, advogado do Augusto Melo. Amanhã tem o processo de impeachment que deve acontecer no Parque São Jorge. O Ramiro está acompanhando tudo e o doutor está fazendo questão de explicar todo esse processo, do que pode acontecer, das consequências, de todo esse processo envolvendo aí o que deve acontecer amanhã no Parque São Jorge. Você tem mais um questionamento, né, Ramiro? Até, doutor, assim, a gente falava até esses dias na Rádio Bandeirantes aqui que talvez esteja tendo uma demora muito, assim, grande para talvez chegar a algum tipo de conclusão nesse inquérito e tudo mais. A conclusão do inquérito, do teu ponto de vista, também está demorando? Está demorando, por exemplo, para que o Augusto Melo seja ouvido? O senhor está em contato direto com a Polícia Civil. Como que anda do lado do Augusto Melo até essa perspectiva de vocês? Primeiro, nós confiamos demais no trabalho da Polícia e do Ministério Público. É um trabalho que está sendo realizado conjuntamente. É um trabalho realizado pela Polícia Civil de São Paulo e o GAECO do Ministério Público. Nós não fomos ainda constituídos no inquérito. Nós não tivemos acesso aos elementos do inquérito. Nós não temos informação do que tem lá no inquérito policial, exatamente porque nós respeitamos demais o trabalho da polícia e a gente só vai ter acesso quando o presidente Augusto for intimado. Ele não foi intimado. Agora, Ramiro, uma coisa importante para a gente compreender a respeito do direito em si, não é nem desse caso especificamente do presidente Augusto. Existem algumas questões jurídicas que elas têm de ser investigadas e me referi ao trabalho, né? Trabalho de investigação.
O trabalho tem de ser realizado com muita serenidade e muita calma mesmo, né, para evitar injustiças. Um processo justo não é necessariamente um processo veloz. A gente viu recentemente na história brasileira que alguns processos foram acelerados, sem nomeá-los, e depois ficou demonstrada uma absoluta e concreta injustiça nessa aceleração. Então a gente precisa compreender que o tempo do direito, que a gente costuma dizer, o tempo do direito é um pouquinho diferente dos outros tempos. Então quando a gente lida com presunção de inocência, quando a gente lida com questões que são muito delicadas do ponto de vista, inclusive, criminal, né, a gente precisa ter muita calma. Eu sei que todos, eu sou corintiano também, né, todo mundo quer o deslinde, quer resolver a situação toda, né, quer o deslinde de tudo. Só que isso tem um tempo próprio para ocorrer. A polícia deve estar realizando uma série aí de, eu imagino, de quebras de sigilo, né, ouvida de pessoas, alguns testemunhos inclusive foram vazados, deve estar buscando, né, seguir aí eventual fluxo de dinheiro, né, exame de documentação, talvez tenha algum trabalho pericial, técnico. Isso não é feito de um dia para o outro, né? Então a gente precisa ter muita calma e eventualmente um tempo maior para que seja concluída a investigação, eu não entendo como algo ruim, né? Se a gente buscar evitar qualquer injustiça, eu acho muito salutar, não acho ruim, não. Estamos em contato com o doutor Ricardo Cury, advogado do presidente Augusto Melo, não advogado do Corinthians, e sim contratado particular do Augusto Melo. E o Guilherme Agrela, na nossa produção, que conversou com o senhor nos bastidores aqui, tem uma pergunta para o senhor também. Vamos lá, Agrelinha. Doutor, um abraço para você, mais uma vez obrigado por nos atender aqui na Rádio Bandeirantes. Doutor Ricardo, o senhor disse que as acusações não foram provadas ainda, né, serem reais, mas que ainda assim o Augusto não estaria sendo sofrendo uma tentativa de impeachment por algo muito grave. Eu queria entender o que seria algo muito grave, digno de um processo de impeachment. São as hipóteses. Boa tarde, Guilherme. Também é uma satisfação falar com você. São as hipóteses que aparecem expressamente lá no artigo 106 e o detalhamento do processo aparece no 107 do Estatuto do Corinthians. Então, quando eu digo que tem que ser algo muito grave, é que o enquadramento lá não pode ser um enquadramento forçado, né, nos arquétipos do Estatuto, nas hipóteses estatutárias. É nesse sentido. E tem que ter prova muito robusta. Eu dou também um exemplo, apenas um exemplo, né? Porque aqui nós estamos trabalhando com hipóteses. Esse primeiro processo de impeachment do presidente Augusto trata de 2 assuntos apenas. E não tem uma terceira possibilidade, porque todo processo ele tem que ser fechado na sua argumentação. Quais são as hipóteses? Uma já está superada e resolvida, é uma hipótese menor, e eu começo por ela, que é aquele entreveiro do presidente Augusto com o torcedor do Cruzeiro em Minas Gerais, em Belo Horizonte. Por que esse assunto já está resolvido? É um assunto muito pequeno, muito menor, né? O presidente Augusto foi ofendido ali, teve, enfim. Está resolvido porque o torcedor do Cruzeiro, ele não buscou representá-la na polícia de Minas Gerais. Esse assunto foi esquecido, decaiu. Nós chamamos de decadência do ponto de vista jurídico. Decaiu porque ele não representou, ele não esqueceu o assunto. Então, esse está superado. E o outro assunto é o assunto da vai-de-bet. Com relação à vai-de-bet, não tem, quando eu digo que ainda não tem, né, e é isso que nos preocupa demais, não tem individualização da conduta, eventual conduta ilícita, ilegal, né, irregular do presidente Augusto. Qual seria a conduta do presidente Augusto irregular, ilícita ou indevida nesse caso da vai-de-bet? Seria uma ação dele? Qual ação? O que ele fez de errado nesse episódio da vai-de-bet? Uma omissão dele? Que omissão? Ele se omitiu onde? Quando? Em que momento? Em que momento que ele deveria agir e deixou de agir? Porque a omissão só é caracterizada se a pessoa tem a obrigação de agir e ele deixa de agir por um prazo irrazoável. Qual é a ação que ele deveria ter tomado e que não tomou? Em que prazo? Em que momento? Isso não aparece.
Não aparece, não há individualização de conduta. O que a gente pode concluir, ao fim e ao cabo, que o objetivo é destituir o presidente Augusto a qualquer custo, independentemente da fundamentação, independentemente, vamos trabalhar novamente, eu estou apenas buscando a reflexão conjunta. Vamos destituir, o motivo para a destituição do Augusto pouco importa. O importante é destituí-lo, será que é isso? Então, é algo que nos preocupa demais, viu, Guilherme? Não, perfeito. Acho que está esclarecido. Doutor, eu sei que a gente está voltado aqui ao assunto do processo de impeachment, e o senhor já explicou sem dúvida alguma, e para quem chegou agora, a gente vai, ao longo da sequência do programa, voltar a falar sobre esse assunto também. É que essa questão, por exemplo, da Vaidbet, que a gente levantou aqui também, ela é, cara, é esquisito. Eu não entendo como um clube do tamanho do Corinthians precisa de intermediário, entre outras coisas que possam eventualmente levantar a possibilidade pra gente até internamente no clube, que não quer o bem-estar do clube, sim, quer o poder, sabe? Então, essas coisas, elas não soam bem. E o torcedor fica numa encruzilhada, viu, doutor? Porque a gente ouvindo o senhor é uma versão. O senhor deixando bem claro e, obviamente, conduzindo essa situação do Augusto Melo, pontuar que não tem provas, etc e tal. Aí, do outro lado, gente que não tem poder de polícia, no caso, os conselheiros do clube, garantindo que o Augusto é bandido, que daqui a pouco ele vai ser destituído, que ele já vai sair, entendeu? Então, viram duas versões totalmente opostas, mas ainda sem provas. E no Brasil pode tudo. Você pode acusar alguém sem provas que aparentemente não acontece nada, né, doutor? Não, olha só. Sua afirmação é muito séria e muito importante para que os ouvintes tenham noção da gravidade. Todo processo, eu concordo contigo, todo processo tem o lado da tese, né, no caso a tese acusatória, o outro lado que é o lado da antitese ou antítese, para que o julgador extraia a sua síntese. Isso é normal num processo dialético e o processo aí, no caso, ele envolve os dois lados. Você está coberto de razão. O que a gente não pode admitir, todos nós, de braços dados, independentemente do Corinthians, do Augusto, enfim, nós não podemos admitir que alguém, seja quem for, né, falo com muito cuidado, né, seja condenado sem provas. Existe um princípio que não é nosso. Nós importamos essa ideia e consolidamos ao longo do tempo. O princípio, e nesse caso se aplica integralmente, do indúbio pro réu. Na dúvida, é sempre em favor do réu. É sempre em favor do acusado. Se houver alguma dúvida, não pode condenar ninguém, Cabelo. Por quê? Porque quando eu ajo dessa forma e defendo essas ideias, eu estou me protegendo. Eu estou protegendo a minha filha. Eu estou protegendo vocês. Eu estou protegendo todo mundo. Então é a conjugação da presunção de inocência de todos nós. Ninguém pode ser presumido culpado. É presunção de inocência, que só é derrubada se houver prova em contrário. E essa presunção de inocência, junto com o indúbio pro réu, na dúvida, é sempre em favor do acusado. Sempre, sempre. Porque condenar um inocente é a coisa mais séria que existe no mundo jurídico. Não, então, só para poder entender, para a gente poder encaminhar para fechar, até agradecendo o tempo disponibilizado pelo senhor, até a pergunta do nosso ouvinte é que eu ia perguntar justamente sobre isso, viu, Reinaldo? Você leu meus pensamentos, velho. Ele falou assim, ó, aqui, Capela, Reinaldo Santos de Japurá, Paraná. Ele pergunta assim, ó, golpe é crime? Por que o Augusto Melo não processa essas pessoas que querem dar golpe? O senhor entende como um ato antidemocrático, automaticamente como um golpe. Se golpe pode ser, entre aspas, considerado crime, talvez não na letra fria da parada, talvez seja algo para que o Augusto Melo pense lá na frente, né? Uma vez que provado a sua inocência, sem dúvida. Capelanes, vou lhe dizer que esse assunto é um assunto que vai se estender ao longo do tempo, infelizmente. E mais uma vez aqui, falo com dor no coração, porque sou corintiano há 50 anos. Vai se estender ao longo do tempo, infelizmente. Por quê? Porque a depender do correr da reunião, do que acontecer na reunião de amanhã do ponto de vista jurídico, novas ações serão propostas. Novas ações judiciais serão propostas. Já existem ações em curso.
Pode ser que até amanhã a gente proponha, né? Não estou dizendo que iremos propor alguma nova medida judicial, como eu iniciei a conversa contigo. Mas, repito, dependendo do correr da reunião, novas ações judiciais serão propostas. E as ações estão apenas na primeira instância e na segunda instância. E outras medidas, eventualmente, serão apreciadas e avaliadas em conjunto, do ponto de vista jurídico e político, entre a defesa do presidente Augusto e a articulação política do presidente Augusto. Porque o presidente entende com muita serenidade, muita tranquilidade e de forma respeitosa que ele foi eleito democraticamente. E que o foro adequado para uma disputa política não é um processo de impeachment. É o final de 2026, daqui 2 anos tem eleição no Corinthians. Né? E que as candidaturas sejam colocadas. O mandato do presidente Augusto se encerra em dezembro de 2026, ele não pode sair à reeleição. Então, obviamente que o ciclo dele se encerrará em dezembro de 2026 e não em janeiro de 2025. Então, no entender da defesa, a gente não pode, na verdade, dizer se vamos tomar ou não providências contra essa ou aquela pessoa, essa ou aquela decisão nesse momento. Tudo será avaliado ao longo do que ocorrer aí nas próximas horas e nos próximos dias. Perfeito. Eu estava até vendo aqui... Não, isso aqui não tem muito a ver. Tem um ouvinte fazendo algumas perguntas aqui. A gente vai abordar essas outras questões com o corpo jurídico do clube, que é o que compete à área do Corinthians, né? Uma última para liberar o senhor agora sim. O senhor tem conversado com o presidente do Conselho Deliberativo, Romeu Tuma Júnior? Eu tive uma excelente... Ele sempre me trata e me tratou muito bem, né? Respeitando a defesa, até porque ele é advogado hoje. Ele teve uma trajetória na polícia, mas hoje ele é advogado, militante. E eu tive uma conversa por telefone, a última conversa que nós tivemos, eu informei, inclusive, ele me tratou muito bem, como de costume, que é uma relação respeitosa. Eu disse a ele que na reunião a defesa pretende formular uma série de questões de ordem, e ele entendeu, compreendeu, e eu falei, olha, presidente do Conselho Deliberativo, essas questões de ordem são fundamentais, mesmo que sejam indeferidas ali na hora, elas devem ser documentadas, porque eventualmente a defesa entrará em juízo, né, para questionar a reunião. E ele compreendeu perfeitamente, falou, não, doutor, claro, a defesa é combativa, te conheço da advocacia, tal, te respeito do ambiente universitário, e a relação ali é uma relação que será, vamos dizer assim, do ponto de vista institucional. E é isso que nós queremos, né, com muita calma, sem confusão, a reunião, ela tem de ocorrer de uma forma serena, e o presidente Augusto confia muito no Conselho, confia muito nos conselheiros, né, e foi um papo muito amistoso. Bom, que bom, e que assim seja, sem dúvida alguma. Obviamente que a Gaviões já está por lá, vai ter pressão, aquela monte de coisa que a gente já está acostumado, mas que, no final das contas, nós não tenhamos nenhum tipo de violência, sem dúvida alguma. Doutor, foi um prazer conversar com o senhor. Eu espero que a gente possa voltar a se falar, sem dúvida alguma, principalmente depois desse processo de votação que deve acontecer amanhã. Então, atenção, cobertura da Rádio Bandeirantes, através do Ramiro, toda a nossa cobertura aqui no estúdio também, atualizando esse processo de impeachment do presidente Augusto Melo. Nós conversamos aqui com o Ricardo Cury, que é o advogado do presidente. Doutor, muito obrigado, um abraço para o senhor mais uma vez, um ótimo ano e uma grande semana para o senhor. Ok, obrigado, boa tarde a todos, foi um prazer falar contigo e com seus ouvintes, e esperamos que tudo seja resolvido de uma forma muito tranquila em prol do Corinthians. Sem dúvida, um abraço, doutor, obrigado. Um abraço.